Olá, meu povo, um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para início de mais um bimestre. Então, estaremos iniciando o volume 11, tá bom? E eu espero que vocês consigam organizar os estudos de forma a aprenderem da melhor maneira possível e adquirir o máximo de conhecimento. Eu espero contribuir com esse desenvolvimento de vocês. Então, vamos lá, com muita fé, muito desejo de aprender, muito desejo de contribuir. Vamos ao capítulo 26, que trata do tema números complexos. Quando a gente fala esse nome, só porque ele já tem ali complexos, as pessoas já ficam traumatizadas ou meio que assustadas. Mas calme, lembre-se que os matemáticos eles estão aí para solucionar os problemas. Então, no próprio desenvolvimento da humanidade, a cada instante que se tinha uma necessidade, é, precisava buscar uma solução para algo, então as pessoas começavam a pensar nessa solução. Até hoje é assim. São as perguntas que movem o mundo, não é isso? Então, a partir da primeira necessidade de números, que foi na necessidade da contagem, foi que surgiram os números naturais. Com alguns problemas que aconteciam na adição e na subtração, na verdade, com alguns problemas que surgiram na subtração de números naturais, então necessitou-se, portanto, de criar os números inteiros. Com a necessidade da divisão entre alguns números naturais ou inteiros, é que foram criados os números racionais e os irracionais, e a união de todos eles completa o conjunto que nós conhecemos bastante, que é o conjunto dos números reais. Aí estava tudo tranquilo, dava para resolver muita situação, só que começaram a acontecer alguns problemas. Quem se lembra de equação de segundo grau sabe que quando a gente calcula o delta, que é chamado de discriminante, ele determina um número de raízes reais, ou seja, quando aquele delta dá zero, a gente diz que existem duas raízes reais iguais, portanto, diz que tem uma raiz só. Quando o delta é positivo, então se o discriminante for positivo, a gente diz existem duas raízes reais e distintas. E quando o delta até então dá negativo, a gente diz o que? Não existe raiz real, solução vazia. Mas veja o que eu falei, não existe raiz real. Não significa que não tem solução. Então, esse conjunto dos números complexos vieram para resolver esse tipo de situação. Vamos para o próximo slide para vocês entenderem melhor isso. Obtenha as soluções da equação x ao quadrado mais 16 igual a zero. Temos aqui opções de resolver isso. Nós podemos calcular delta, mas poderíamos também, de maneira mais simples, passar o 16 para o outro lado. E ficaríamos com x ao quadrado igual a menos 16, sendo assim x, deixa eu até colocar um marca-texto aqui para melhorar isso. Então, esse x ao quadrado, quando eu tiro esse 2 do expoente, teremos mais ou menos a raiz quadrada desse número que encontra-se aqui isolado à direita. E aí, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16, a gente pode escrever assim: menos 16 é o mesmo que 16 vezes menos 1. E qual é a raiz quadrada de 16? 4. Só que aí olha o que temos aqui, uma raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada, com radicando negativo. Aí, até então, conhecendo apenas o conjunto dos números reais, o que é que nós diríamos? Impossível. Não existe número real tal que a raiz quadrada de menos 1 seja esse número que eu quero. Então, o que é que tem? Aí algumas pessoas começaram diante de um problema como esse. Então, cerca de 200 anos depois, Bombelli e Cardano, depois de Bombelli e Cardano, o suíço Leonhard Euler, ele pensou o seguinte: bom, já que a gente está tendo esse problema, vamos chamar essa raiz quadrada de menos 1, vamos representá-la pela letra I, e aí o problema fica resolvido. Olha só, eu tenho aqui a raiz quadrada de menos 1, e eu vou trocar essa raiz quadrada de menos 1 por I. E aí a solução é 4i e menos 4i. Ok? Então esse cara foi lá, teve essa ideia e vai usar sempre que acontecer um radicando negativo, você vai lá e troca esse radicando, ou seja, essa raiz de menos 1, você troca por i. E aí foi quando ele chegou e observou e disse assim: bom, então vamos organizar isso. Então, denomina-se unidade imaginária i a raiz quadrada de menos 1. Então, esse i vai ser chamado de unidade imaginária, tá bom? E aí teremos que i é a raiz quadrada de menos 1, sendo assim, i ao quadrado será igual a menos 1. Então, anote isso, fique atento que esse é o principal tópico de números complexos. Então,
a partir de hoje, não tem mais aquela história de delta negativa a gente dizer que é solução vazia. É solução vazia no conjunto dos números reais, mas no universo dos números complexos existe sim. É só você trocar essa raiz de menos 1 pela unidade imaginária, que é i, e aí todos os seus problemas acabaram. Não somos da organização Tabajara, mas é o fim de todos os seus problemas, tá bom? Então aqui algumas potências de i, já que a gente sabe que i é igual a raiz quadrada de menos 1, então quando a gente fizer i ao quadrado, vai dar menos 1. Então quem vai ser um i ao cubo? Um i ao quadrado vezes i, ou seja, vai dar menos i. Quem é um i à quarta? É um i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1 vai dar i. E daí em diante você poderia fazer um i elevado a 123, um i elevado a qualquer número. Mas falaremos disso um pouquinho mais à frente. Vamos lá então para formalizar isso. Olha só. Inicialmente falaremos da forma algébrica. Eu adianto que lá, algumas aulas mais para frente, falaremos também de forma trigonométrica. Mas não se assuste, não tem nada de complexo nesse assunto. A única coisa que você vai ver aqui mesmo é a palavra complexo, só o nome, mas não tem nada de difícil aqui, tá bom? Então vamos nessa. Os números complexos podem ser escritos na forma a mais bi, sendo que esse a e b, então a e b são os coeficientes, eles são chamados de, eles são números reais, que são parte real e parte imaginária, e é a unidade imaginária. Ocorre que quando b for zero, então você vai ter um a mais 0i, ou seja, simplesmente a. Então se b for zero, teremos um número real. Se a for diferente de zero e b for diferente de zero, então esse número será chamado de número imaginário. Agora, se b for diferente de zero, mas a for igual a zero, aí nós chamaremos, de modo mais particular, chamaremos ele de imaginário puro, ou seja, b igual a zero, ele é um número real. Se b for diferente de zero, ele é imaginário. E se b for diferente de zero, mas além disso, o a for particularmente igual a zero, então ele será chamado de imaginário puro. Então, completando o conjunto dos complexos, dentro dos complexos, temos os números reais. E dentro dos reais, quem são os números que são todos os números reais? Os naturais, que estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, que se unem aos irracionais para formarmos os números reais. Então, nós podemos dizer aqui que todo número real é um número complexo, já que R é subconjunto de C. Mas nem todos os complexos são reais, porque temos aqui fora alguns números que são imaginários puro, por exemplo. Então eles não são números reais. Aqui temos os números imaginários, que podem ser puros ou não. Então posso ter um imaginário puro ou simplesmente imaginário, que não é real, mas todo número que for real será chamado de complexo, ok? Vamos mais um passo. Formalizando e organizando esse nosso pensamento do slide anterior, temos que z igual a mais bi é chamado então aqui a forma algébrica, sendo que esse esse a é a parte real, eu já falei disso há poucos instantes, b é a parte imaginária e i é a unidade imaginária. Eu peço que não confundam. Quando a questão perguntar quem é a parte imaginária é só o coeficiente de i. I é unidade imaginária. Então não confundam parte imaginária com unidade imaginária, ok? Então A é a parte real, B é a parte imaginária. Vamos praticar um pouco. Eu trouxe alguns exemplos e vou fazer com vocês hoje algumas atividades nessa parte inicial, tratando sobre forma algébrica. Vamos lá. Na página 7 do módulo de vocês, temos o seguinte: escreva a parte real e a parte imaginária de cada um dos números complexos. Então, quem é a parte real de Z1? A parte real é a parte que não acompanha I. Então, é a parte que aparece isolada. Então, a parte real é 7. E a parte imaginária, menos 3. Vejam, parte real 7, parte imaginária menos 3. Bom, antes de fazer os próximos, eu gostaria de sugerir a vocês que vocês pausassem o vídeo
pausassem aqui nossa aula e fossem resolver essas outras atividades que eu acho que vocês têm condições de fazer. Acho não, tenho certeza. Assim como será em todas as outras atividades que eu vou fazer hoje. Acompanhe um exemplo e depois pause, faça e volte para a aula para corrigir, até porque isso aqui é bem rápido para responder, ok? Então vamos lá, só esse tempo que eu falei já foi suficiente para você observar todas as respostas. Mas vamos seguir aqui, sempre seguindo esse raciocínio. Resolvam e depois corrijam. Então vamos lá, quem é Z2 menos 9 mais 5i? Então quem seria a parte real? Menos 9 e a parte imaginária 5. Em Z3, a parte real é 5 e a parte imaginária não apareceu, portanto 0. Em Z4, a parte real não apareceu, portanto a parte real vale 0 e a parte imaginária menos 5. Não se esqueça do sinal, mas olhe que não aparece a letra I aí, viu? Fique ligado. E Z5, parte real 0, parte imaginária 0. Agora a pergunta, quais deles, esses que nós destacamos em cima, quais deles são reais? São reais o Z3, olha aqui o Z3, que a parte imaginária foi 0, e Z5, que também teve parte imaginária 0. Então, para ele ser real, basta que a parte imaginária seja 0. Quais desses números são imaginários? O que caracteriza ele ser imaginário é que ele tem a presença do i. Então, teve i em Z1, Z2 e Z4, ok? Z1, Z2 e Z4. Espero que estejam compreendendo tudo isso, exceção moleza, né? Agora, olha essa questão. Ela é bem aplicação do que acabamos de fazer, porém, não é tão imediato, não é só olhou, tipo, copiou, colou. Aqui você vai fazer um cálculozinho, ainda que seja simples. Vamos lá. Considere um número complexo Z, sendo M um número real, então esse M é um parâmetro. Qual é a condição para que ele seja real? Então vamos pensar nessa primeira pergunta, depois falaremos da segunda e da terceira. Para que ele seja real, qual é a condição para que um número seja real? Lembre aí, falei disso agora há poucos instantes. E não se assuste com isso, viu? Pelo amor de Deus, não se assuste. Vamos lá. Qual é a condição para que ele seja real? Para que ele seja real, basta que a parte imaginária seja igual a zero. Então, quem é a parte imaginária? M ao quadrado menos 9. Então, você vai simplesmente pegar o m ao quadrado menos 9 igual a zero, daí passa o 9 para lá, e m é igual a 3, ou m é igual a menos 3, e você resolveu a primeira parte da pergunta. A segunda parte, qual é a condição para que ele seja imaginário? Qual é a condição para que ele seja imaginário? Basta que a parte imaginária seja diferente de zero. Então não tenho que me preocupar com A. Para ele ser imaginário, tem que existir a presença, tem que ter a presença da unidade imaginária, ou seja, o i. E para que o i continue, a parte b tem que ser diferente de zero. Então basta você fazer m ao quadrado menos 9 diferente de zero, ou simplesmente você pegar essa resposta aqui de cima e trocar os sinais. Então, ao invés de ficar igual, ficará diferente. Agora, para que seja imaginário puro, então, em primeiro lugar, ele precisa ser imaginário. Então, b tem que ser diferente de zero. E para que ele seja considerado puro, não pode ter a parte real. Então, a tem que ser zero. Ou seja, m menos 3 tem que ser zero. Então, m tem que dar igual a 3. Veja isso aqui, fique atento a esse passo. M tem que ser 3. Mas para que ele seja imaginário, m tem que ser diferente de 3 e de menos 3. M diferente de menos 3, tudo bem. Mas m tem que ser diferente de 3. Só que aqui disse que para a dar 0, m tem que ser 3. Veja, se a gente substituir aqui em cima m por 3, vai dar 3 menos 3, 0. 9 menos 9, 0. Então, quando o m for 3, zera tudo e ele é real. Ou seja, não tem possibilidade de zerar A e B ser diferente de A ao mesmo tempo nessa questão. Tá bom? Não é sempre que isso acontece. Isso aconteceu nesse exemplo. Então, tem que analisar cada situação. Vamos agora a algumas atividades que começam aí na página 8. Então, são as atividades da página 8 e página 9. Eu vou resolver com vocês todas elas aqui. Mas, mais uma vez, eu vou chamar a atenção. Que tal você dar um pause, pare o vídeo, que eu vou corrigir as 6 questões. Vou responder com vocês aqui agora as 6 questões nessa aula de hoje. Então, eu sugiro que você tente resolver as 6 questões. Logo após, volte aqui e venha comigo para a correção, ok?
Então, vamos lá. Indique V ou F conforme cada afirmação seja verdadeira ou falsa. Letra A. Um número real pode ser imaginário. Um número real pode ser imaginário. Ora, que absurdo isso, né? Para ele ser imaginário, ele tem que ter a presença do i. E ele é real quando não tem a presença do i. Então, isso não tem como acontecer. Um número imaginário pode ser real. Mesmo motivo, ele não pode ser real e imaginário ao mesmo tempo. Ou é real ou ele é imaginário. Um número complexo pode ser real. Bom, aí está claro, porque a gente sabe que os números reais são subconjuntos, que o conjunto dos números reais é um subconjunto dos complexos. Então, um número complexo ele pode ser real, verdadeiro. Um número complexo pode ser imaginário? Claro que sim. Na verdade, foi justamente por isso que foi criado os números complexos, porque a gente precisava daquela unidade imaginária que Euler resolveu escrever aquilo para a gente resolver nosso problema. Se o número complexo não é real, então ele é imaginário, claro. Então, se ele não for real, ele tem que ter unidade imaginária, porque o conjunto mais amplo que nós temos é o conjunto dos números complexos. F. Se o número complexo não é imaginário, então ele é real, claro. Então, ele não tem unidade imaginária, ele tem que ser real. Se o número é real, sua parte imaginária é igual a zero. Essa é justamente a condição. Então, para ele ser real, ele tem que ter a parte imaginária igual a zero, que é para a unidade imaginária deixar de existir, desaparecer. Última, se o número é imaginário puro, sua parte imaginária é igual a zero. Claro que não, porque para ele ser imaginário puro, ele tem que ter a unidade imaginária, então B tem que ser diferente de zero. Ok? Tranquilo, né? Espero que sim, espero que vocês tenham acertado tudo. Olha só, atividade 2. Calcule as seguintes potências de I. Aqui são alguns exemplos para podermos ampliar o nosso leque de possibilidades e facilitar a nossa vida. Então, fazendo aqui, esquerda, direita, olha só. I elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1, qualquer número elevado a 1 dá igual a ele mesmo. Então, aqui, I elevado a zero deu 1, I elevado a 1 deu I. Quem é um I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. E quem é I ao cubo? I ao cubo é I ao quadrado vezes I, que vai dar menos I. Se você fizer I à quarta, então I à quarta é o mesmo que I ao cubo vezes I. Aí você substitui I ao cubo por menos I e I. Então, menos I vezes I dá menos I ao quadrado. Mas quem é I ao quadrado? Menos 1. Então, menos 1 vezes menos dá 1. Então, você vai seguindo, fazendo o produto de potências e vai encontrar 1i, menos 1, menos i. 1i, menos 1, menos i. 1, quem é o próximo? Exatamente o que vocês pensaram, eu espero que vocês tenham me respondido. Percebo que isso aí está acontecendo numa sequência. Então, se liga nesses detalhes e vamos com atenção à letra A. Quantos valores distintos você obteve? Foram 4. Quais são esses valores? Esses que eu estava falando aí. 1i, menos 1, menos i. Isso é uma sequência que vai sempre se repetindo. Os expoentes vão aumentando, mas essa sequência é cíclica. Ela vai e volta, e você conhece então todos os outros. Então, se nós formos calcular ali i elevado a 13, seria 1i elevado a 12 vezes i, ou é só você seguir essa sequência. Então, se aqui é 1, o próximo é i, depois menos 1, depois menos i, e completa, ok? Para generalizarmos isso, é nisso que o cachorrinho está aqui de olho, então vamos ficar atento. Eu vou ler para podermos comentar rapidamente a questão. Podemos afirmar que para todo expoente múltiplo de 4, a potência resultante será 1, ou seja, 1i elevado a 4n vai dar o mesmo que 1i elevado a 0, que é 1. Isso se justifica pelo fato de termos 4 resultados, como vimos aqui, que se repetem ciclicamente. Assim, se dividirmos o expoente em questão por 4 e restar 0, o resultado da potência será o primeiro número do ciclo, que é o valor de i elevado a 0. Veja, eu vou chamar a atenção aqui que ele falou assim, ó, que nós vamos dividir o expoente por 4 e vamos observar o resto. Então, quando o resto der 0, a gente tem a primeira. Aí a gente vai observar o quê? Que quando o resto der 1, a gente vai ter essa. Quando o resto der 2, a gente tem essa. Quando o resto der 3, tem essa outra. Então, como na divisão por 4 só há 4 restos possíveis, então se o dividendo é 4, o resto só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então são os únicos restos possíveis, ou seja,
são justamente esses expoentes daqui, 0, 1, 2, 3, tá vendo? Aí ele pede para você aqui, ó, escreva expressões análogas a essa. Aí aqui estão as expressões, lembrando que nós teremos 4n quando o resto for 0, 4n mais 1 quando o resto for 1, 4n mais 2 quando o resto for 2 e 4n mais 3 quando o resto for 3. E aí você poderia escrever dessa forma que está pequenininho aqui embaixo, esses expoentes, se você quisesse colocar aqui os expoentes de i, ok? Vamos à próxima página para fazermos a questão 3, onde faremos uma aplicação disso e vocês vão ter maior clareza disso aí. Então, próxima questão. Usando o que aprendeu na atividade anterior, calcule as potências. Olha como isso é simples, calcular qualquer potência de i. Qualquer que seja o expoente, você vai pegar o expoente, nesse caso 45, dividir por 4 e observar quem é o resto. Então, arme a conta ou faça de cabeça. 4 vezes 11, 44. 44 para 45 tem 1. Então, o resto é 1. Aí, o que é que a gente faz? A gente troca um i elevado a 45 por i elevado a 1. E quem é i elevado a 1? I. É só você se lembrar daquela tabela. Comece do expoente 0. Então, 0, 1, 2, 3. E aí, a sequência é 1i menos 1 menos i. Memorizou essa sequência? E aí, ó, meta bronca e faça todos, tá vendo? Então vamos lá, i elevado a 100, divide 100 por 4, dá 25, o resto é 0. I elevado a 0, 1. Então, o que você observa? O resto, que está aqui, e aí é só pegar a resposta. I elevado a 303, o caminho é o mesmo, 303 por 4 dá 75, 75 vezes 4 é 300, para 303 significa que nós temos ali um resto 3. Então, i a terceira é igual a menos i. Ah, se a vida fosse fácil assim, hein? 146 por 4 dá 36, vezes 4 dá 144, para 146, resto 2, e assim i ao quadrado é igual a menos 1. Que massa, hein? Vamos lá? Atividade 4. Como eu sei que vocês já responderam todos, mas caso vocês tenham dúvida nessa, acompanhe a resolução da letra A, depois pause o vídeo e faça a letra B, C e D e volte para a correção. Ok? Vamos lá. Letra A. Obtenha o conjunto solução. O que é que ele está querendo quando ele diz obtenha o conjunto solução? Ele está dizendo encontre as raízes. Determine delta, determine Bhaskara, ache x', x duas linhas ou h e h', tanto faz, né? Então vamos lá. Determinando aqui delta, delta vai dar, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 20, dá menos 4. Opa, aí você dizia antigamente, quando a gente era inocente, digamos assim, quando nós não conhecíamos o conjunto dos números complexos, a gente parava e dizia, epa, delta deu negativo, então não existe raiz real. Isso é passado. Agora a gente faz o que? Diz, a raiz de 4 é 2, e como é negativo, então fica 2i. Simplesmente isso. Então, olha só, Bhaskara, menos b, aqui está o menos b, então temos 4, mais ou menos, raiz de menos 4 é 2i, tudo isso dividido por 2a. Lembre-se de simplificar aqui os 2, então é 4 dividido por 2, que dá 2, e 2 dividido por 2, que dá 1. Então, temos 2 mais i e 2 menos i. E esse é o conjunto de solução, não esqueça de dar a resposta. Não adianta driblar o time todo, chegar na marca do gol e não chutar para dentro, que aí não é gol. Agora, com a esperança de que vocês já fizeram as letras B, C e D, vamos para a correção, o raciocínio segue o mesmo. Calcule delta, delta dessa vez deu menos 40, então menos B, teremos 2, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. 40, aqui você pode, já que ele não é um quadrado perfeito, você pode decompor ou fazer de cabeça assim. 40 é o mesmo que 4 vezes 10. E raiz de 4, 2. O 10 permanece na raiz e como ali o radicando é negativo, é só eu incluir aqui a presença do i. Então, olha só. 40 é 4 vezes 10. Raiz de 4 dá 2. 10 continuou na raiz. E como temos aqui um radicando negativo, não precisa nem ficar escrevendo isso. A gente já sabe que radicando negativo vai aparecer i. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, lembrando que esse 2 é denominador dos dois numeradores aqui, tá bom? Por isso que eu tenho que simplificar com os dois. Então aqui o conjunto de solução, 1 mais i raiz de 10, 1 menos i raiz de 10. Poderia ser também assim, 1 mais raiz de 10 vezes i, ok? Então aqui
A ordem dos fatores não altera o produto. Então pode ser i vezes a raiz de 10 ou raiz de 10 vezes i. Letra C. Quanto é que dá o delta aí de cabeça? Sabe fazer de cabeça aí, ó. 4 menos 200 menos 196. E qual é a raiz quadrada de 196? 14. Como é negativo, aparece 14i. Esse aqui é do menos b, então ficou menos por menos mais, 2 dividido por 2. Então, 2 por 2, 1, 14 por 2, 7, e fácil assim. Espero também que vocês estejam achando fácil, tá bom? Letra D. Letra D dá 6 ao quadrado, 36, menos 52 vai dar menos 16. Menos b dá menos 6, mais ou menos. Raiz de menos 16 é quanto? 4i. Isso aí. Dividido por 2. E aí 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. E esse é o conjunto solução. Estão gostando de números complexos? Tá massa, né? Muito bem. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido. E por favor, não seja nem esse menino nem essa menina aí. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sejam sinceros. Se tiver dúvida, pergunte. Essa é exceção moleza de novo. Essa aqui é para dizer que se a vida fosse fácil assim. Complete escrevendo parte real e parte imaginária. Quem é a parte real desse? 7. Parte imaginária, menos 3. Parte real, 32. Imaginária, 9. Real, não teve. Se não teve, 0. E parte imaginária, 145. E a parte real, menos 121. E cadê a parte imaginária? Não tem a letrinha aí, B é 0. Essa até Chaves gostou. Só que ele pediu um pouquinho mais difícil. Eu acho que vocês também pediram isso, então dê seus pulos e aguente com essa daqui. Apesar que essa também é tranquila, porque vocês já fizeram comigo uma questão dessa hoje. Ele diz, sendo Z um número complexo aqui, qual é a condição para que ele seja um número real? Lembre aí para mim, para um número ser real, o que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar B. B tem que ser diferente de 0. E olha quem é B. Y ao quadrado menos 4. Então, y menos y ao quadrado menos 4 é a parte real, que deve ser 0. E se deve ser 0 é porque o y deve ser 2 ou menos 2. Então, um ou o outro. Qualquer um, não é i, não é um e o outro. Tem que ser um ou o outro, claro, né? Então, x é um número real qualquer quando acontecer isso. Para ele ser imaginário puro, primeiro, para ele ser imaginário, tem que ter a parte b. Então, esse b tem que ser diferente de 0. Então, eu vou pegar isso aqui que está destacado e simplesmente trocar os sinais. Só que, além disso, precisa que a parte real, ou seja, a, tem que ser 0. Então, x mais 3, que é parte real, tem que ser 0, sendo assim, x é igual a menos 3. E aí a parte imaginária tem que ser diferente de 0, eu já tinha falado sobre isso, então tem que acontecer x igual a menos 3 e, olha só, agora i tem que acontecer isso também simultaneamente. Não pode ser essa parte ou essa parte. Tem que acontecer agora essa parte e, então, y ser diferente de 2 e também diferente de menos 2. Ele tem que ser diferente de 2 e de menos 2. E além disso, o x tem que ser menos 3, ok? Agora, para ele ser imaginário, é só você tirar essa parte do A. Não precisa essa análise de A. Você só precisa analisar B. Basta que B seja diferente de 0. E para ele ser diferente de 0, é porque y é diferente de 2 e, observe bem aqui o conectivo, aqui era ou, porque aqui para ele ser real bastava que esse fosse 0 ou de cá. Mas agora, como tem que ser diferente de 0, então tem que acontecer esse e esse. Ok. Essas foram nossas atividades, essa é a nossa aula de hoje. E essa mensagem eu achei que era bem oportuna para o momento que estamos vivendo, principalmente hoje, que é o início do terceiro bimestre. Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva. Reflitam sobre isso e lembrem-se que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau.